coisa por aí para auxiliar essas pessoas que... Não, mas já tem um mutirão na feira social, o pessoal faz arrecadação, não, William? Faz de forma contínua isso. Eles estão sempre arrecadando alimento. Alimento, roupa, cobertor. Sobre isso. Tem 2 minutos que deixa eu ver. Não, fica tranquilo. Tá em casa, hein? Não fala isso pro Fabrício. Vereador. Bom? Tá aberto, tu acha que tá faltando muita gente, não? Não, dos nossos da rua estão quase todos, porque os outros chegam mais tarde, tem gente que tem criança daí. Tá, então, eu acho que eu vou começar então. Tá, eu vou Eu só vou pedir pra... Vereadores, são só esses dois presentes? Ou... Olha, todos estão sabendo da audiência agora nesse horário. Tá. Que foi aprovado na última sessão, né? Sim. Deixa eu só ver se tá tudo certo lá. O menino que cuida ali da projetor. Precisa instalar a tela, que ela não está instalada. Tá, mas Vou pedir pra ele vir aqui ver. eu penso lá pra pedir. Eu vou ver se os outros colegas.
Confirmação bloco protocolou a resposta referente a solicitações que a gente apresentou hoje. Olha, contato emergencial. Se é. Lembrei agora. Não, não. A da Câmara. E daí só tem que o... Se eles protocolaram, traz para mim uma cópia aqui, por favor, na Câmara. Tá? A resposta dele. Certo. Eu achei que não ia estar na A esposa fez mais uma cirurgia de Mas ele também leva dois. também, né? Diabetes. Ah, sim. Mas ele tá fazendo diabetes. Agora ele está com 30 dias de licença para cuidar da Estela. Ele vem, ele trabalha, ele fica mal, ele vai comer. E o João veio para... Sim, eu lembro. O contrato emergencial que a gente aprovou. Aquele cara. Da onde que tu é, João? Foi um achado para nós. Trabalha 36, né? São todos, é segunda a sexta, 6 horas. Dá 40? 40 pontos? É, 40. Tô legal de conta. Nossa, tu trabalha só de tarde, vai dar 30? Tu trabalha 6 horas por dia? 30 horas. É, 30 horas. Faz horário. Eu até parei e pensei. Faz horário administrativo. TBI, alinhamento. Eu, por incrível que pareça, eu fiz topografia. Sério? Eu sou técnica, né? Em agropecuária, e uma disciplina que era topografia. Nós fazíamos topografia Com teodolito ou com extensão dele? com os dois. Só que era um frio, pensa num frio de ano no meio daqueles campos lá. E parece que ele fazia de propósito, né? Quando tava bem frio, ele levava a gente pra campo pra fazer a medição. Oi, Paulo. A gurizada ia com uma garrafa metade, né? Mas eu não aguentava. Tá, então tá legal. Obrigado. Mas era muito legal, eu gostava. Até que eu me saía bem naqueles cálculos de vez em quando. Agora eu não sei, deve estar tudo diferente. Agora mudou muita coisa lá pra cá, né? Via satélite agora. Sim, agora tudo bem, eles cálculos à mão, né? Aquela loucura que era. Daqui que a gente sofria tanto, fazendo aquele monte Tem que de... saber. Pelo amor de Saber de onde vem. Imagina agora, deve ser tudo que coloca ali, deve ter no próprio aparelho, deve ter dado tudo pronto. Né? Ah, a gente sofria pra fazer aquele. O João usa até um drone para fazer os dele. Levantamento. É, a gente fez uma época que era tudo na prática mesmo. Não sabia como é que chegava aqui. Vai chegando, Pedro. Ô, alemão. José, tá gravando já? Já tá gravando? Tá tudo ok ali, Elizabeth? Posso começar? Presidente, por favor, puxa a cadeira e sente aí, na ponta da mesa. Alemão. Eu só vou terminar aqui, daí quando terminar, tu pode botar aqui no
Eu vou fazer uma abertura, daí depois eu te passo a palavra, tá? Acho que estão todos os vereadores aí. Bom, boa noite, então, ou boa tarde. Tem gente que veio direto do trabalho para cá. A todos e todas, saudar os moradores lá da Rua Cambuim, que estão aqui lá do Campo Vicente, né? Saudar os colegas vereadores, o presidente, que já também está aqui, e todos os demais vereadores. Vêm para cá, Oséias e Alemão, façam parte aqui também, fiquem bem à vontade. E a Elizabeth, que está aqui conosco, que é a representante ali, então, da rua, e todos os membros do governo aqui, né? O William, secretário, o Fabrício, engenheiro, o João, que é topógrafo. Quero primeiro agradecer aos colegas na segunda passada pela aprovação do nosso requerimento, dizer que a gente optou por encaminhar a convocação dada a urgência do tema, porque a gente tem feito reuniões aqui com o Executivo, mas dada a urgência da situação que nos foi colocada, a gente pediu mais urgente possível essa vinda aqui para a gente poder esclarecer. Mas quero dar uma breve introdução aqui e dizer que o nosso mandato tem esclarecido essas questões do PAC, que é a lei, né, uma lei de 2010 de pavimentação, programa, né, de pavimentação comunitária no município, aonde, dadas as dificuldades que se tem de conseguir pavimentação, ela tem sido bastante procurada e tem várias ruas no município que foram feitas através do PAC e outras que estão já em andamento, tá? Então, por isso, o mandato levantou essa pauta novamente, assim, para a gente poder auxiliar, esclarecer as pessoas sobre a lei e de que forma poder dar andamento nessas questões. Justamente porque a gente sabe que tem muitas pessoas que querem calçar suas ruas e os recursos também não são suficientes para que seja feito, atendida essa demanda. Diante disso, nós fazendo as nossas vistorias, e por isso, secretário William, a gente solicitou que vocês pudessem trazer, a gente pode fazer um pedido de informação, a gente sabe disso, mas seria melhor que vocês trouxessem, por isso que nós já pedimos no requerimento, um relatório com todas as ruas que foram feitas, as que estão sendo feitas com a pavimentação comunitária e qual a situação de cada uma delas, porque nós nos deparamos no Campo Vicente, visitando a rua ali, a obra, e aí fomos saber que obra era, como é que estava, e aí nos deparamos, então, com a moradora Elizabeth, né, que é a representante ali da rua e que foi escolhida pela comunidade para estar à frente dessa questão da pavimentação da rua. E ela nos relatou, então, as dificuldades que vinham tendo no decorrer desse período de 1 ano, o que nos chamou muita atenção. Está chegando ali o vereador Jacques. Por favor, vereador, vem se aproximando, estamos dando início aqui à nossa reunião antes da sessão. E nos chamou bastante atenção as dificuldades que provavelmente ela vai relatar aqui agora, e que eu acho que cabe a nós, enquanto legislativo, estar ao par e também tentar intermediar e tentar ajudar. Porque essas dúvidas, a maioria das pessoas que nos procuram para saber sobre o PAC tem. Então, como a gente sabe que teve ruas que foram calçadas e foi tudo muito tranquilo, a gente também sabe que tem outras que não foi tranquilo e que não está sendo. Então, acho que essa reunião aqui, secretário, além de esclarecer as questões da Cambuim, também vai poder nos ajudar a poder esclarecer melhor para os outros moradores que nos procuram de como proceder, de qual é a forma correta e aonde que param esses problemas. Então, ao conversar com a Elizabeth, com alguns moradores, a gente entendeu que essas dificuldades estavam ocorrendo e que, com a responsabilidade da fiscalização, eles estavam se sentindo muito sem ter muito o que fazer, chegando até ao Ministério Público, que nos chamou mais atenção ainda desse caso ter chegado até o Ministério Público. Daí fomos atrás, buscar, verificar o que estava acontecendo, nos inteirar do assunto, né? E com base nesse relato e no que a gente leu, nós optamos, então, por fazer uma convocação, porque eu fui lá e vi que a obra estava adiantada, né? A obra estava adiantada, estava com várias questões identificadas lá, técnicas, né, que foram apontadas, e que a gente gostaria de que fosse resolvido, porque
como o tempo estava bom e a obra estava andando, a nossa preocupação era, os caras terminam agora essa semana e vai ficar isso aí desse jeito, sem ter uma solução, ou tendo que movimentar a obra novamente e ter um custo depois ainda maior para os moradores. Então, por isso, a urgência. Eu queria deixar claro isso, qual foi o movimento que nós fizemos, né? E esse movimento foi também com o acordo da Elizabeth, de que a gente fizesse esse chamamento, e ela se colocou à disposição, então, para convidar os moradores e para também vir contar um pouquinho desse histórico aqui para nós, para depois a gente poder, William, acho que a gente passa a palavra para a Elizabeth, porque a ideia é ouvi-la, né? Ouvir o que ela trouxe para nós, e depois abrir, o governo faz os seus esclarecimentos, as suas explanações, né? E depois a gente abre. A gente sabe que a gente tem sessão às 19 horas, então a gente tem um período que a gente precisa ter bem cronometrado e fazer uma reunião bem objetiva, porque o objetivo é esclarecer o que aconteceu, ouvir os moradores da rua e ver qual é a posição que o executivo vai nos dar com relação daqui para frente, né? Como é que vai se resolver essa situação. A reunião está sendo gravada, por quê? Porque a gente precisa fazer uma ata dessa reunião, como foi uma convocação, até depois a gente envia também para o secretário, e até para dar uma devolução para a comunidade, por isso estão todos os envolvidos aqui hoje. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Elizabeth. Eu gostaria de cumprimentar os senhores vereadores na pessoa do presidente da Câmara, os meus vizinhos moradores da rua Cambuim, que estão presentes, senhores secretários, engenheiro e demais técnicos da prefeitura. Eu vou fazer um relato, assim, um pequeno relato rápido. Eu acho que esse aqui está melhor. Não está melhor? Esse aqui? Está melhor? Não, então pode ser aqui. Eu vou fazer um pequeno relato rapidinho, para não roubar muito tempo, e depois, então, os moradores têm algumas perguntas para fazer para os técnicos da prefeitura, o secretário do Planejamento. Conforme o registro da ata número 1, do dia 27 de abril de 2018, os proprietários da rua Cambuim reuniram-se para tratar da pavimentação comunitária. Estavam presentes nessa reunião 80% dos moradores que aderiram à pavimentação e o senhor William Rodrigues da Silva, secretário de Planejamento do município de Nova Hartz. Nesta reunião, ficou acordado entre moradores e secretário de Planejamento o que era a competência de cada um, conforme estabelecido pela Lei do PAC, número 1539/2010, artigo 5º, que diz o seguinte: o município participará do empreendimento mediante a realização dos projetos e do serviço de topografia, alinhamento, terraplanagem e colocação da rede de esgoto, se for o caso. E o artigo 6º diz a lei: os interessados, que seriam nós, os proprietários, arcarão com os custos de materiais e de serviços de pavimentação. Também foi acordado com o senhor secretário de Planejamento que as obras teriam início na rua Cambuim a partir da segunda quinzena do mês de setembro de 2018. Acertada essa etapa, em uma segunda reunião, o senhor secretário nos fala que a obra vai atrasar e terá início em outubro. Passou o mês de outubro e a prefeitura não realizou os trabalhos combinados. O tempo foi passando, outubro passou para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e os moradores preocupados que a prefeitura não realizava a parte que lhe cabia do acordo do PAC, e para cada morador era uma desculpa diferente do porquê do atraso da obra. Fizemos 1 ou 2 reuniões na prefeitura, onde nada era decidido. Nunca nos apresentaram o projeto de pavimentação de nossa rua, nem o cronograma do início da obra. O secretário não nos atendia mais, sempre em reunião, e não nos dava retorno, o que nos forçou a procurar o Ministério Público. Iniciada a primeira etapa da obra pela prefeitura, o Ministério Público arquivou o processo, mas deixa claro que é facultada a reativação se há de vir fato novo, que é o que está acontecendo. Para não recorrer novamente ao Ministério Público, porque acreditamos ser um desgaste para a prefeitura e moradores, fiz um ofício colocando toda a situação nova que surgiu ao senhor prefeito municipal, ao senhor secretário do Planejamento e ao senhor secretário de Obras do nosso município. Tenho em mãos todos esses documentos para comprovar que em nenhum momento foi falta de diálogo. Fabrício, engenheiro da prefeitura, e outros técnicos só apareceram na rua Cambuim na última terça-feira, depois que foi averiguado a possibilidade de convocar o secretário de Planejamento de Nova Hartz, os senhores vereadores e a comissão da rua Cambuim, para tratarem dos problemas existentes. Nessa visita, conversaram
com um dos moradores que tem conhecimento em obras e constataram que realmente tinha algumas irregularidades. A partir daí, foi executada algumas reivindicações da comunidade. Diante da situação nova que surgiu, quando informamos ao poder público, desqualificaram as nossas reivindicações e foi afirmado por um vereador na última sessão da Câmara que estava tudo certo. Pois bem, diante dessas imagens, dá para dizer que está tudo certo? Eu gostaria que a moça colocasse. Então, gente, em nenhum momento a gente se privou do diálogo, a gente buscou sempre. Em nenhum momento a gente se privou do diálogo, a gente buscou sempre. Ali era para ser uma boca de lobo, ó. Ali tem uma boca de lobo, ó, que está com aquele vão enorme na calçada. Ali, provavelmente, um cano quebrado está afundando toda a calçada. E a rede d'água não foi, do esgoto não foi. Ó, tamanho do buraco. Eles continuam lá. Ali é um vazamento de... Deixa eu ver só o que diz em cima. Ali... Não, só um pouquinho. Aqui uma vertente no terreno ao lado que escoa a água em direção à rua, o qual é necessário uma caixa coletora de água canalizando o esgoto pluvial. Elas continuam lá. Veja como está a compactação do novo loteamento que dá continuação à nossa rua. Ó, ó como foi a compactação. Saibro fininho, bem compactado. Agora vejam a falta de compactação da nossa rua. Se vocês olharem bem, vocês verem que foi colocado um saibro e foi colocado um pó de brita em cima daquela coisa fofa lá. Ó. Vejam o pó de brita sobre o saibro. Ali, ó, fofo, sem compactação. Ali, o que está ali também? Ali eram as pedras enormes, ó, que era para ser colocado um pó de brita, e daí a prefeitura descarregava esse com essas pedras enormes. Ali a irregularidade do terreno por falta de boca de lobo, aquela chuvinha boba que veio essa última da semana, virou uma lagoa. Eu estraguei todo o meu carro embaixo, porque a força da água levou toda a terra e ficou só as pedras. O carro foi para a oficina. Acho que essa é a última. Não, tem mais. Recém-colocado o bloqueto, já estão desmanchando, porque afundou e arrumando, ó, consertando de novo. Aquela chuva veio e tirou todo, por falta de compactação. Ali, ó, sem o pó de brita na quantidade suficiente para a colocação do bloqueto. Canos de 30, ó, não suporta a vazão de água necessária. Ó. Acho que essa é a última. Então, algumas coisas depois, a caixa de água que dá entrada para o nosso bairro, depois da visita do engenheiro, algumas coisas foram sanadas. A caixa d'água já levantaram ali a caixa de água. Tinha falado, o meio-fio está torto, sem alinhamento, o meio-fio fora de nível, se vocês olharem, está tudo assim. E, para nossa felicidade, nós contamos com 2 moradores, que é o Hamilton, que ele tem empresa de construção, o pai dele foi chefe de obras muitos anos na prefeitura, no tempo que pertencia a Sapiranga ainda. O Antônio, que tinha empresa de construção em Porto Alegre, trabalhava para o governo do Estado. Então, a gente tem assim bastante pessoas que têm bastante conhecimento na área de construção. E tem coisas assim óbvias, que eu que não sou dessa área, a olho nu a gente já vê essas coisas que foram colocadas ali. Da minha parte era isso. Então, Elizabeth, é isso. Eu não sei se algum morador quer falar antes da gente abrir alguma... Então, acho que eu posso... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta dos moradores? Não, acho que foi tudo esclarecido ali. Ele tem que estar lá, ó. Só levar e ver. Então, a gente abre, então. Uma boa noite a todos, então. Uma boa noite aos vereadores presentes, à população que está aqui. Eu tenho só algumas considerações para fazer antes de passar a palavra ao Fabrício, que é o engenheiro responsável pela fiscalização, e ao João, que é o responsável pela parte do alinhamento e do levantamento topográfico. A respeito da Rua Combuim, aconteceram algumas coisas um pouco diferentes que o convencional. Primeiro, quando acordado fazer a pavimentação comunitária lá, a gente assumiu o compromisso de deixar a rede seca pronta já para depois não precisar estar abrindo e refazendo a pavimentação.
A nossa primeira reunião ela aconteceu em abril, conforme citado pela membro da comissão Elizabeth, em 7 de abril de 2018. A partir do aceite, a partir do acordo, a gente então iniciou a parte de projeto para fins da distribuição de água. Eu expliquei em uma das reuniões também que a gente não iria realizar o processo licitatório para efetuar uma obra só. A gente juntou 5 ou 6 ruas e fez um processo licitatório só para fins de economizar. Se realizou o processo licitatório, teve um atraso sim, até choveu, foi um inverno bem chuvoso, mas isso não tira a responsabilidade. A empresa teve a ordem de início e não iniciou a obra. Início de janeiro, eu recebi um ofício ao qual eu respondi. Eu não neguei resposta, eu prestei a resposta conforme foi solicitado, por meio de ofício. Algumas semanas depois, eu recebi então o ofício do Ministério Público. Então, essa questão que passou o mês de outubro, a Prefeitura não realizou os trabalhos, sim, conforme combinado. Eu assumi isso no ofício, expliquei o porquê. Em janeiro e fevereiro, o município ficou sem prestar esclarecimento. Isso não é verdade, porque eu respondi por meio de ofício, para não ter como dizer sim ou não e depois ser distorcida a conversa posteriormente. Então, eu respondi isso por meio de ofício. Houve um atraso, sem dúvida nenhuma. Na terça-feira, não foi o primeiro dia que o Fabrício foi até a obra, até a Rua Cambuim. Logo após... Logo após a gente receber o ofício linkando o que estava acontecendo de errado, a gente já foi imediatamente lá conferir. Foi eu, o Fabrício e o Aparício, que é o nosso servidor da secretaria também. A gente foi lá, levantou algumas situações, e eu acho que agora essa parte mais técnica eu vou deixar com o Fabrício e com o João, que eles conseguem detalhar de forma melhor. Obrigado. Eu só queria complementar ali uma palavrinha. Em janeiro, quando eu te mandei o ofício, era porque para cada morador tinha uma resposta diferente. Inclusive a dona Lone está ali. Inclusive a dona Lone está ali, e para a dona Lone foi dito que não tinham começado a obra porque eram as máquinas que estavam estragadas. Para outros moradores tinha outra desculpa. Então eu disse assim, eu vou pedir por escrito, porque por escrito é um documento. Porque por telefone tu já não nos atendia mais, nas últimas reuniões tu sempre estava em reunião, e daí a gente esgotou todo o nosso diálogo, daí a gente tinha pressa da obra, porque cada morador ali, né, resolveu pagar, porque tinha necessidade. Sim. Dona Lone, quem lhe falou que as máquinas estavam estragadas? Lembra o dia que eu te encontrei na rua ali? Sim. Aí tu disse que tinha terminado uma obra lá, que agora era para começar lá em cima, e daí a máquina tinha estragado. A máquina da empresa, não a nossa. Mas, enfim, está solucionado. A gente veio aqui hoje para responder as dúvidas quanto à execução da obra. Então, agora eu vou deixar o Fabrício então, explanar um pouco da notificação que a gente enviou para a empresa. Até eu tinha convidado o Cássio, que é o proprietário da empresa, a se fazer presente hoje, ele não veio. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. A gente assume o compromisso de elaborar o projeto, fazer o nivelamento e a fiscalização. A parte de contratação, condição de pagamento, isso fica toda ela a cargo dos proprietários, dos moradores. Nada mais justo. Eles efetuando o pagamento, eles escolhem quem vai executar. Fabrício. Não, esse aqui nem se discute, porque pagamento é nós e a empresa. Nós estamos discutindo todas as irregularidades que estão lá, e nós imaginávamos assim, que a empresa não poderia ser liberada para colocar a pavimentação se não tivesse o solo compactado. Tanto é que a minha rua, metade está compactada, porque deu muita insistência dos moradores, né, para que o chão ficasse compactado, vendo o modelo acima. Daí a metade da rua está compactada. De algumas casas ali, tipo da casa do Hamilton para cima, foi colocado bloqueto sem compactação e foi liberado por os técnicos da prefeitura, né, porque eles só colocam a pavimentação depois que vocês liberam o terreno. Não é isso? Ou eles podem chegar colocando assim, sem liberação de vocês? Eu acho que começamos bem errado, mas vamos lá. Não vou usar o microfone. É que tem que gravar, então grava. Acho que a primeira coisa que a gente deveria ter feito era ter se juntado antes o quadro técnico da prefeitura, os moradores que encabeçavam e o executor da obra. E daí nós ter partido para começar uma obra. A obra começou com um aviso prévio para a prefeitura, solicitando o alinhamento.
Daí eu solicitei para o João ir lá fazer uma vistoria para mim. O João foi lá, alocou, disse que não fechava o entroncamento final da rua com loteamento novo, tinha os postes que estavam deslocados e os alinhamentos. Tá? Então eu pedi para o João ver o que dava para arrumar para fazer uma curva. Tá? Então foi feita uma suave curva, ela fecha um pouco na ponta e abre mais um pouco lá atrás. Por que isso? Se eu tiver que mexer nos postes, sai 8 mil por poste. Nós tinha 3 postes, 3 vezes 8, 20, 3 mil. E a rede de água de pluvial que estava atrás não tinha como mexer. E mexer nas divisas também, jogar para frente, então acertou-se o alinhamento da rua. Tá? Aquele dia que eu tive lá, eu tive antes, o João marcou, eu fui uns 2 dias depois lá dar uma olhada para os caras começaram a fazer, a prefeitura fazer a parte de terraplanagem. A gente foi até antes de iniciar a pavimentação. Que foi a parte de terraplanagem. A gente olhar os cortes que foi autorizado. Tá, os cortes da rua foi autorizado. Eu voltei lá, depois eu vi a rua já estava executada uma parte. Ninguém conversou com nós aqui no departamento técnico. Vamos começar, vai ser começado, vai ser feita a compactação. Não. A gente foi lá ver o alinhamento que parece que andaram reclamando. Eu fui lá dar uma olhada junto com o João. Eu primeiro fui com ele, depois fui com o João lá para olhar. Um outro dia, mais um dia. O João deu uma olhada. Os meios fios estavam um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Daí eu conversei com um loteador de cima para nós acertar o caimento da rua dele com a rua de baixo, que tinha um degrau, te lembra, de uns 15 centímetros ali. Daí foi acertado os degraus, né, para caminhar o nível. E depois eu voltei, daí eu falei com ele um dia na obra lá. Depois de ler o relatório que estava aqui. De algumas coisas técnicas, eu fiz um relatório para o cara da empresa e cobrei disso que estava aí. Da água pluvial, cano de 30, tá? A princípio, no cálculo técnico, cano de 30 dá drenagem na rua. Pluvial. Tá? O que eu falei para a Tia Cregia lá? Vamos fazer uma limpeza nos canos. Botar um jato de pressão de água para limpar, que os canos podem estar com areia dentro. Porque a rua era de saibro, cada vez que lava, escorre o saibro e tranca. Vamos fazer uma lavagem para ver se a gente consegue desentupir os canos. Geralmente funciona. Tá? A parte pluvial das bocas de lobo eu solicitei por escrito para o empreiteiro fazer. A parte da rede rompida de água eu também solicitei por escrito para ele. E a parte de drenagem eu também tem mais, acho que era as quebradas, alguma coisa para ele dar uma olhada também. Tá? E pedir para continuar a compactação da rua. Tá? Com um rolo adequado. Dali para frente, que para trás eu não consigo, depois que foi feito, só se arrancar tudo. Tá, mas eu pergunto uma coisa assim, ó, quando a gente procurou o William, que a vereadora Neivia perguntou, vocês querem a pavimentação, Elizabeth? Eu disse, não, vou perguntar para os meus vizinhos se eles querem. Daí eu disse, não, eles querem. Ela disse, então tu conversa com o William, que o William vai te dizer toda a documentação que precisa. Conversei com o William e ele disse, não, tu vai pegar a assinatura das pessoas que aderirem à pavimentação, trouxe a assinatura das pessoas, inclusive era isso. E eu fiz a ata. Então, essa história assim, ó, que eles colocaram o bloqueto sem o conhecimento de vocês. Afinal, quem é que administra, quem é que deveria controlar isso? Né? Porque a empresa chega e coloca o bloqueto sem a permissão dos técnicos da prefeitura, que são as pessoas orientadas para isso. Tanto é que a lei do PAC diz assim, que quem fiscaliza é a prefeitura. E justamente tem os técnicos para isso, né? O alinhamento não é só isso. O alinhamento, os meios fios, tem a parte ali da compactação da brita. Às vezes ele economiza, então um pouco assim, um pouco mais, um pouco menos. E quando vocês fizeram o alinhamento do novo loteamento, vocês não tomaram como base uma rua já existente que é a nossa. Quando foi abertas as ruas do novo loteamento, vocês não tomaram como base a nossa rua que já existia. Foi tomada como base a rua. Mas e por que o alinhamento ficou tão torto? Porque alguém mente para a prefeitura. Quando a gente analisa papel, Se os papéis vêm mentindo para nós, a gente confia o que está no papel. Antônio, o que foi conversado? O que eu posso fazer é responsabilizar o técnico que fez o projeto mentiroso para mim. Não. Mas quem é que está... Pessoal, eu acho que é bom a gente se abster aos assuntos da pavimentação da rua ali, porque senão a gente vai até às 8 horas da noite aqui e a gente não vai resolver nada. Nós temos conversado... A respeito da fiscalização... Pessoal, só um momentinho, secretário. Eu estou coordenando aqui a reunião
e vamos garantir a palavra. Primeiro estava com o William, depois foi para o Fabrício. Se o Fabrício terminar, eu peço que daí anotem e aguardem a sua vez para poder fazer as colocações. E daí depois a gente abre, porque senão vai virar, a gente não consegue encaminhar a reunião, tá? Só para tentar otimizar o nosso tempo aqui e garantir a fala de todo mundo. Todo mundo tem direito a falar. Eu gostaria que o Antônio colocasse, porque ele conversou com o Fabrício. Então, eu... Tá, é que, Antônio, só um minutinho. É que como a gente está gravando, tem que falar no microfone. Tá? Então, a gente depois retoma Fabrício e daí depois o João. Agora sim, Antônio. Depois que o engenheiro Fabrício foi lá, nós pertinho. conversamos e aí foi constatada essa irregularidade. Eu coloquei para ele, o começo da obra está todo irregular, o bloqueto está todo ele fora de nível na rua, os cordões quase deitados, porque não tinha escoramento na parte de trás. O registro da água da nossa entrada também não existia, eu mandei colocar o meio cano ali, inclusive para demarcar aonde estava o registro. Depois que ele fez a visita, eles compactaram a parte que estava faltando e a outra ficou para trás. Agora eu faço uma pergunta. Quem autorizou começar a pavimentação lá em cima, sem autorização dos fiscais da prefeitura? Porque aqui lá tem 10, 15 centímetros de terra fofa embaixo, com saibro, futuramente que lá vai dar problema. O que vai acontecer? Vão refazer tudo de novo. Eu conversei com o engenheiro Fabrício, ele notificou a empreiteira, eles vieram e fizeram uma parte. E a outra parte que está irregular agora, quem vai cobrar deles? Nós, depois, mais tarde, desmanchar e depois ter que refazer tudo de novo? Quando é que os moradores vão conviver sempre com obra na frente da casa? Então seria isso. Ninguém está cobrando nada de mais, nada de menos. Simplesmente o que foi combinado. O que não está sendo exatamente executado. O Fabrício e o outro lá, me desculpe, mas a primeira vez que eu vi um fiscal da prefeitura lá, e o William principalmente, foi aquele dia com o engenheiro Fabrício, foi lá, eu estava lá em cima e daí cumprimentei ele, e aí se apresentaram como fiscais. Até então ninguém tinha ido lá. Se passaram lá, foi escondido que ninguém percebeu. Escondido não. Tá, era isso, Antônio? Não, porque no dia que liberaram a obra lá em cima, estava o Cássio, estava o William, e eu acho que era tu mesmo, estava lá, e ficaram lá no canto. Vocês não passaram na rua verificando se a obra estava em condições de começar. Eu estava em casa, vocês não passaram. Autorizaram a obra lá de cima, sem dar uma olhada se estava em condições de receber. Certo? Então, para mim, seria isso. Eu acho que isso aí, ó, agora a obra está bem iniciada. Hoje eles largaram material. A empresa também começou 2 semanas, praticamente, o empreiteiro ficou sem material. Ninguém cobrou da empreiteira, porque a fiscalização é da prefeitura. Eu tentei cobrar, mas receber resposta. Quem tem que nos notificar é eles. O que eu fiz? Eu me recolhi. Aí, quando o Fabrício foi lá, nós conversamos, foi quando começou a mudar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Então, eu devolvo a palavra, Fabrício, não sei se quer ter manifestado, aí depois o João, e aí a gente abre para todos que quiserem se manifestar. Ô, Antônio, eu não tive junto com o Cássio lá na obra, tá? Não era. Ok, tá. Tá. Não, tranquilo. Tá. Dentro da engenharia a gente tem fases, tá? Uma fase é fiscalização e uma fase é execução. A gente faz uma anotação de responsabilidade técnica, tá? De fiscalização e outra de execução. O que eu sugeri aqui? A gente formar uma comissão com um morador, de preferência um com conhecimento técnico, para mim poderia ser tu, nós já estamos conversando. E eu posso uma vez por semana dar uma olhada e nós tirar algumas coisas que deveria ter sido tirado já. Tá? Nós temos que pedir para a empresa uma RT de execução de obra, que responsabiliza quem está executando. Tá? A fiscalizar é quase os meus mandar para ele faz se quer. Tá? Nós não temos uma fiscalização de... Tem 2 tipos de fiscalização. A fiscalização, como é que é o nome? É uma que multa e a outra que não multa. A gente aqui não multa. A gente não tem o poder da obrigação. A gente só vai lá e faz. Está errado, melhora aqui. O cara faz se quer. Tá? Já eu e tu junto passamos a ter uma força maior. Porque tu tem um contrato de execução da obra.
Vocês, moradores, têm. A gente pode cobrar algumas coisas do engenheiro responsável pela execução da obra. Tá? Tanto depois, se estiver errado, como financeiramente e na justiça, né? A princípio, tá, toda a obra tem responsabilidade técnica de 10 anos. Tá? Se fala em 5, mas na verdade é 10 anos que eles têm que dar garantia daquela pavimentação. Tá? Se baixar, o cara tem que ir lá arrumar, que dá muito mais trabalho. Tira, cava, bota, tá? Por isso que eu me manifestei para eles quando eu tive lá e vão lá e compacta, né? É o mínimo que dá para fazer. Lá para frente, se foi feito ou não foi, não consigo mais nem brigar por vocês às vezes. Tá? Por quê? Porque faltou, daqui a pouco nós ter se juntado e ter dito, vamos junto dar a ordem de início. Município e morador. Né? Acho que isso que faltou para nós. A gente acompanha, não vai diariamente. A gente vai uma vez por semana nas obras. Duas, 3 vezes por semana. Os caras estão acostumados a obra pública, vão fazer para prefeito. Tem. Isso aí. É isso aí. Mas, Antônio, sem dúvida. É um projeto piloto para nós. É o primeiro processo desse tipo que a gente está trabalhando. Nesse governo a gente não tinha executado nenhuma outra, nenhuma semelhante a essa. E a gente trabalha com a garantia, se tratar de uma obra pública, por mais que seja uma pavimentação comunitária, eles têm a obrigação, como o Fabrício falou, deu problema, eles vão ter que refazer. Tem uma RT de um responsável técnico aqui, de uma arquiteta, a fins da execução, responsável pela execução. A gente tem a RT de projeto e o Fabrício emitiu a RT de fiscalização. Então, eu acho que a gente pode ter começado errado, mas aqui para frente a gente tem que resolver. Vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Sim, e Antônio, mais uma coisa, assim, ó, tem um percentual que o município vai ter que fazer o desembolso. Após finalizar a pavimentação, a gente vai lá e realiza uma vistoria. Tendo qualquer coisa em desacordo com o que foi projetado, não é liberado o pagamento. A gente vai apontar isso de forma documental. Oi? Quem vai fazer o pagamento? O nosso? A gente tem 4 ou 5 lotes responsáveis. Então, isso vai acabar gerando um montante de 15 mil reais. Mais ou menos isso, né? Então, é uma garantia que a gente tem também. Não resolveu, trabalhou, o município vai segurar essa parte desse pagamento. A gente tem como fazer uma glosa, a gente chama de glosa. Sempre que é executado um objeto e ele não é executado 100%, você aplica uma glosa, até ser solucionado. Foi resolvido? Ok, a gente libera a glosa e efetua o pagamento. Antônio, foi uma falha. Foi uma falha. Não, agora... Sem dúvida. Vai subir em cima, vai querer melhorar, vai dar problema ali, vai afundar, para ter fazer uma coisa que podia estar feita. Tá, mas espera aí. O que o Fabrício apontou para ele na semana passada é que não foi deixado a abertura para as bocas de lobo, isso? Ele já foi notificado, ele vai providenciar isso essa semana já. Sim. Foi isso que nós conversamos? Isso é o que nós queremos. Eu cobrei do Cássio e ele disse, não, custa R$ 1.200 uma caixa dessa, eu não vou colocar nem que esteira. Não, a caixa, quem faz as caixas são o município. Aonde não tem tubulação, o município faz a colocação. Se tiver que fazer alguma reparação em alguma caixa, é a Secretaria de Obras. Aí não é com o Cássio. A única coisa que o Cássio foi falho foi ter colocado o meio-fio fechado. Não ter dado acesso à boca de lobo. Isso foi a falha dele. Mas se tem alguma reparação para fazer numa caixa, me coloca à disposição, a gente vai lá, conversa com o Celso, já acerta isso com o Celso, para o Celso poder providenciar. Tá.
Antônio, eu vou passar a palavra, eu só queria para a gente poder, são 18h23, tá? Então a gente tem um tempo importante, eu acho que a gente tem que aproveitar bem esse tempo que vocês estão aqui para tirar todas as dúvidas, e eu gostaria depois, eu não sei se o João vai usar a palavra depois, mas eu gostaria de, pelo menos ao concluir a nossa reunião, sair daqui com algumas questões bem claras, tá? Eu entendi por parte do município que foi feita uma autocrítica com relação aos métodos, de como se iniciou a obra, enfim, essa falta de diálogo, de construção, de que, na verdade, não foi dado, assumido aqui que não foi dado ordem de início, não houve a fiscalização adequada, mas daqui para frente, eu acho que também nos interessa mais, eu acho que todo mundo que está aqui quer saber, daqui para frente, como que vai ficar? Vai ser refeita essa obra, onde não tá de acordo com as normas técnicas? Os moradores vão ter um custo com relação a isso ou não? O município vai assumir e vai cobrar e vai fazer essa parte? Eu acho que isso a gente não pode sair daqui hoje sem saber. Que vai ter que movimentar alguma outra, fazer alterações lá, já está visto aqui que vai ter que ser feito, né? A obra vai demorar mais do que o previsto. Mas eu acho que o que nos preocupa também aqui, pelo menos eu que fui ouvindo essa questão, que custo vai ter para os munícipes, porque eles já pagaram a parte deles, né? Além do custo da demora, do desgaste, de tudo isso que eles estão passando, custo financeiro, né? Vão ter ou não vão ter? O município, o Fabrício já disse, a partir de agora vão montar essa comissão, né, da fiscalização dos moradores e da empresa para ir uma vez por semana acompanhar essa obra, junto, com certeza, ali com os moradores. A Elizabeth certamente vai ter que estar acompanhando isso para que, de fato, não ocorram mais esses erros, e isso que o Fabrício colocou, que já apontou agora essa semana para a empreiteira, garantir que seja resolvido. Eu gostaria que a gente não saísse daqui hoje sem ter isso garantido e esclarecido. Tá? Eu vou passar, não sei, João, tu quer fazer alguma fala ou não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu não sei se algum outro morador, quem era morador, queria falar, por favor. Como é que é o teu nome? Tatiana. O bloqueto está chegando já ali no bueiro, aonde é da minha casa. Bem na frente, está chegando por ali. Foi mostrada a imagem ali do bueiro, como está. Quando der uma chuva, o que vai acontecer? Ali é o plano, a água que escorre lá, ó, vai escorrer toda para dentro da minha casa. E daí? O esgoto é lá embaixo, ó. Deixaram tampado. Dá uma olhada ali como é que está naquele slime, o bueiro da frente da minha casa. E ali é onde vai toda a água da rua que escorre. É um dos principais bueiros, aquele ali. E ninguém mexeu nada. Está lá. Daquele jeito. Aquela terra que jogaram na minha calçada lá, está daquele jeito. Deixaram o bueiro lá embaixo, todo irregular. E aquilo ali, se der uma chuva forte, e se eles botar o bloqueto ali, ó, com certeza o que vai acontecer? Ali é o plano, ali vai alagar toda a minha casa. Bom, então, objetivamente, de repente, secretário, tu poderia nos dar, assim, passo a passo, qual vai ser o encaminhamento do governo para garantir que essa obra seja concluída dentro da normalidade e da legislação? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem a resolver é a questão da drenagem, né? É a questão dos bueiros. Então, já me coloco à disposição amanhã pela manhã para a gente ir lá e acompanhar isso. Vou conversar com o Celso já. A gente já vai lá ver o que tem que ser feito nos bueiros. Antônio, tu consegue acompanhar nós lá? Eu já combino com o Celso um horário ali para mim conseguir ir até lá e a gente poder ver isso junto. Eu sei que foi pontuado alguma coisa de vazamento de água também. Sim. Ainda está? Foi feita a rede nova. Tá. A máquina passou no dia seguinte, a patrola cortou a maioria dos canos e continua embaixo da terra. Foi feita uma emenda só. Eu não sei se o engenheiro Fabrício, aquele dia nós olhamos lá, e tem embaixo, tá os canos. Então, para que fazer a rede nova se não vai ser usada? É dinheiro jogado fora. O que aconteceu ali foi falta de cuidado da máquina quando passar, olhar pelo menos os canos que estouraram, deixar pelo menos marcado onde eles arrancaram fora. Foi a patrola, Antônio? Foi a patrola que arrancou, a maioria deles. E tem os lá que estão embaixo da terra, ainda não foi consertado. Tá, então amanhã de manhã a gente faz esse acompanhamento então nos bueiros. Pode ser, vereador?
Então, eu estou anotando aqui, porque Perfeito. o que ficar encaminhado aqui vai para a ata e daí vocês podem também acompanhar e... Perfeito. Então, o primeiro passo é esse. Amanhã eu vou ali de manhã já, a gente conversa com o Celso, verifica essa situação. Eu acho que a gente tem que verificar a questão do pavimento também, se ele continuar trabalhando. Vamos botar... E os custos, era importante que também tivesse uma manifestação, secretário. Como é que vai ficar esses custos a mais que tiver? Mas não tem o serviço custos. refeito. Não, isso não tem custo a mais. Porque se a empresa executou de forma errada, ela tem a obrigação de corrigir. É garantido, então, É garantido. que, ela vai, que vai ser refeito. Sim, sem dúvida. Nós podíamos, ali onde é que foi feito moda sem autorização, passar o caminhão que é mais pesado, quando entregar, vamos ver. Se trabalhar, nós já temos defeito e... Mas a hora que botar... A hora que botar o caminhão em cima, ele vai ceder. Não, vai entrar. Agora não, mas mais tarde vai ceder. Ficou muito irregular, cara. Não tem compactação, só jogaram o saibro e largaram o bloqueio de cima. Isso aí não existe. Vamos ter carro. Eu tenho fotos ali que eu botei. Só... Pode. Andressa, no dia que eles colocaram, que eles estavam colocando o bloqueto, casualmente eu tive que sair de casa. E eles estavam espalhando o saibro com, tipo, uma pá, jogando, passando para alisar, e eu botei meu pé em cima, desceu uns 10 centímetros meu pé. Só de eu passar por cima. Onde está o bloqueto agora, tu caminha, ele não parece ceder. Não sei se está cedendo ou não, porque eu não sente. Mas onde eles só largaram e estavam colocando o bloqueto, eu pisei na frente. Onde eles logo depois terminaram, completaram a parte que estavam fazendo naquele dia, eu pisei e cedeu isso aqui. Então, não, eles estavam só espalhando aquele saibro. Nós vamos chamar o empreiteiro responsável pela empresa, o engenheiro responsável, e vamos pôr esse ponto para ele. A princípio, a decisão técnica é arranca e refaz. E eu só queria acrescentar que... Pelo menos a parte inicial, onde eles não fizeram a compactação. Uhum. E eu só queria acrescentar ainda que é muito fácil falar, a gente só vai arrancar e fazer de novo. Mas já fazem 2 semanas que eles estão ali trabalhando, que a gente não consegue estacionar o carro na rua. Eu não consigo sair para ir no mercado, porque as duas lados da calçada estão bloqueadas com bloqueto e terra e buraco. Eu quase virei meu pé umas 5 vezes. Aí você vai ficar nesse vai e vem de a gente vai consertar. Quanto tempo que vai ficar em obra rua? Que não vai poder estacionar um carro? Não vai ter uma garagem, não tem entrada de garagem para estacionar os carros dentro de casa? Que a gente não pode caminhar. E é inverno. Deixa eu fazer uma pergunta só para a gente situar e até para depois poder colocar na ata. O tempo normal, Fabrício, de uma rua, em tudo dando certo, mesmo com a questão do tempo e tal, em tudo dando certo, quanto tempo demoraria para fazer essa pavimentação naquela rua? Quanto tempo a mais a comunidade está com esse problema de mobilidade para transitar ali? O problema é o seguinte, Rosa, o município é fiscalização e não é o planejador da obra. Tá? O cronograma da obra, por parte do empreiteiro, nós não temos também. O que nós podemos fazer é cobrar do empreiteiro um cronograma e um planejamento de organização da obra. Quando a gente faz uma obra do município, a gente procura pegar e largar o pallet no lado. Faz primeiro 50%, espinha de peixe, e depois o outro lado. Eles estão vindo com ela inteira. Tá? É uma opção também de obra, do planejador. Então, vamos chamar o empreiteiro e pôr os pingos. Mas uma média de tempo, assim, de uma rua daquelas ali para fazer o bloqueio, quanto tempo demoraria? 3 meses. 3 meses. Média. Em tudo dando certo. Não sei se alguém mais quer se manifestar. Elizabeth. A nossa preocupação maior, assim, de conversar, de ter esse encontro hoje com os técnicos da prefeitura, com o secretário, os moradores da rua, que somos os maiores interessados, e os vereadores, a nossa preocupação era o seguinte, né? A 20 ali faltou, imagino eu, leiga no assunto, que faltasse fiscalização. O que aconteceu? Caiu todo, desmoronou, e daí nós começamos a ficar preocupados, né? A falta de fiscalização dessa obra na nossa rua. Vai ter problemas futuramente. E nós somos parceiros dessa administração.
Quando a administração diz que tem poucos recursos, tu gasta muito, tu vai gastar numa obra, depois tu tem que gastar para revisar, para a reforma dessa obra, depois mais uma licitação para a reforma da reforma. Então, a prefeitura está gastando um dinheiro a mais, em cada obra que ela faz, que tenha que refazer e reformar, ela está gastando um dinheiro a mais que poderia estar sendo empregado na educação, na saúde, em outros setores. Então, essa é a nossa preocupação, fiscalizar a nossa rua, está sendo pago com o nosso dinheiro, a gente está fiscalizando cada centavo que a gente empregou ali, estamos um ano comendo terra, barro, pó. Então, assim, é muito desgastante para nós. Eu sei que nós não queríamos estar aqui conversando um assunto desagradável como esse, mas é um direito nosso como cidadão. Mas, em momento nenhum, a gente quis desprestigiar o trabalho de vocês. Talvez seja uma experiência nova também para o município, mas a gente queria chegar a esse entendimento de ter um trabalho bem feito e que realmente aqueles buracos na calçada, aquela falta de evasão da água nas bocas de lobo seja solucionado. Porque a rua vai ficar bonitinha, então agora a prefeitura teria que fazer esse trabalho para a gente. Eu sou grata, assim, agradeço os vereadores que estão aqui, que vieram para essa conversa com os moradores, ao secretário de Planejamento, ao engenheiro, ao topógrafo da prefeitura, a todos vocês que se fizeram presentes. Sou extremamente grata a todos vocês. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com esses encaminhamentos, e vai ser feita uma ata, daí a gente repassa depois para a Elizabeth. Eu anotei algumas questões aqui que eu acredito que a Elizabeth, vocês também estão saindo daqui com isso claro, que é a garantia de que amanhã mesmo a secretaria já vai lá, já vai dar conta da questão da drenagem dos bueiros, né, de providenciar uma rede nova, essa questão dos canos, dos vazamentos, e como o engenheiro falou, ele vai solicitar e notificar para que seja refeito a todo aonde está irregular, aonde não está adequado. William. Elizabeth, só para colocar uma coisa em relação a 20 de setembro. A 20 de setembro foi um convênio, então a gente fiscalizou como município, como executor, teve a fiscalização também da Caixa Econômica Federal, por meio da equipe de engenharia deles. O que aconteceu ali, que existia uma rede de drenagem que descia da rua São João, que passava por uma propriedade particular. Essa rede ela foi comprometida, porque acabaram construindo sobre ela, danificou, não conseguiu se fazer a reparação. No dia daquela chuva torrencial que caiu, a previsão de chuva para aquela região não era nem a metade do que veio. Então, com a quantidade de água que desceu ali naquela rua, na 20 de setembro, que desceu da rua da Tafona, que gerou o transtorno. Então, não foi um erro de projeto, nem um erro de execução. A questão foi a água mesmo. Foi muita água em pouco tempo. Sim, naquela parte que tu diz que pega todas as águas, sim, mas só acontece que se você olhar bem todo no trajeto, já está dando problema onde nem tem grande correnteza de água, por falta de boca de lobo. Que é o problema na nossa rua, que aquele dia deu uma chuvinha mínima e ficou O problema não é nem a falta de boca de lobo, o problema ali é que o solo é muito argiloso. Aí, com o fluxo de caminhões pesados, que o pessoal da empresa de madeiras e tudo mais faz o transporte ali, por isso que ele vem trabalhando daquela forma. Bom, pessoal, para a gente poder ir encaminhando, então, eu quero só para concluir aqui, a gente fechar, deixar secretário e a equipe do governo, primeiro agradecer de vocês terem se disponibilizado a aceitar a nossa convocação para vir aqui, né? Dizer que a gente também fica à disposição, e eu gostaria muito, se vocês não puderem nos passar o relatório das obras do PAC que estão em andamento, eu posso fazer um pedido de informação por escrito. Eu sei que daí o executivo tem, de acordo com a lei, até 30 dias para me responder. Se for difícil de me encaminhar o que tem, eu encaminho a semana que vem o pedido de informação. Mas, até para a gente poder acompanhar e ajudar a população a fiscalizar. Mas eu acho que o nosso dever aqui, enquanto vereadores, também é isso, porque eu acho que essas explicações que vieram aqui, tanto ouvir a dificuldade da vida da comunidade, como as questões técnicas do governo, a gente tem o dever de também intermediar isso, entender e poder esclarecer a outros casos que possam vir, né? Então, a gente sai daqui hoje com a certeza, né, de que vai ser retomado essa construção, acertado essas questões, até porque continua no Ministério Público, né, Elizabeth? Foi reaberto esse processo também.
acredito que eles também vão estar notificando, e a gente vai continuar acompanhando. Eu também vou ir lá essa semana de novo, né? Quero acompanhar junto com vocês esse andamento, no sentido não só de fiscalizar, para identificar as coisas que não estão de acordo, mas também no sentido de intermediar e tentar achar uma alternativa viável para a comunidade, porque a vida está dura para todo mundo, e a gente sabe que os trabalhadores e trabalhadoras que moram naquela rua, que precisam se locomover todo dia, de fato devem estar passando uma situação muito difícil e tiram dinheiro, muitas vezes, de áreas que poderiam investir em educação, saúde, em outras questões, para investir na pavimentação como qualidade de vida, e acabam tendo um transtorno enorme desses. Então, ninguém quer isso, né? Nem nós, nem vocês, e eu acredito que nem o governo não quer que isso aconteça, e que sirva como, né, um estudo de caso aqui, né, para que se possa, como o Fabrício disse, identificar o que começou errado, como começou, para evitar os próximos. Essa ata a gente vai estar digitando aqui na Câmara, Elizabeth, encaminhando para ti por e-mail, para te poder ter na tua documentação lá. Eu convido todos vocês que estão aqui para permanecerem. A sessão da Câmara começa agora, às 19 horas. A Elizabeth pediu a tribuna popular em nome lá dos moradores do Campo Vicente. Ela vai fazer uma explanação aqui na abertura da sessão e dar um relato disso. E a questão da 20 de setembro também é um caso que ela relatou, que eu também fui lá, estive e já encaminhei ofício para o município, solicitando informações de quais serão as medidas adotadas. E quando o Fabrício diz que de 5, na verdade, são 10 anos de garantia nesse serviço, é importante que a gente saiba disso, né, Fabrício, para a gente poder ajudar na fiscalização, porque vocês não conseguem estar em todos os lugares. Então, a gente também vai lá e faz o requerimento para que vocês tenham isso documentado e possam dar os devidos encaminhamentos como técnicos que são e têm as demandas para atender. Então, da nossa parte, eu agradeço a presença de vocês, e a gente fica no compromisso de encaminhar a ata, então, para a Elizabeth poder arquivá-la com vocês. Agradeço a todos que estiveram presentes e permaneçam na Câmara conosco na sessão. Muito obrigada. Vereadora, a questão do relatório das obras em andamento. As únicas duas que eu tenho hoje com o processo aprovado é a Jacarandá, no bairro das Rosas, e a Cambuí, no bairro Campo Vicente, que é a lei que foi aprovada aqui na casa. As demais, existem sondagens, existem ideias, mas não tem nada concluído ainda. Então, Vou fazer o pedido dessas duas, então. estou aqui. Se quiser me deixar. Pode ficar. É o que eu imprimi do site da Câmara. Foi a aprovação da Câmara em outubro de 2018.